Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui através do vídeo. Dentro da Cristologia, eu quero tratar com vocês sobre os 3 ofícios de Cristo. Hoje eu quero falar sobre o ofício profético de Cristo, depois eu falo sobre os outros 2 ofícios. Então, Jesus Cristo, ele como ungido de Deus, o Cristo, o Hamashia, o Christos no grego, nós vamos ver daqui a pouco, ele levou sobre si, tinha sobre ele o ofício de sacerdote, profeta e rei. Muitas vezes fixamos só no ofício de rei, porque ficamos sempre olhando quanto ao rei Davi, e aí nós esquecemos que Jesus Cristo, ele também tinha um ofício como Cristo ungido de profeta, sacerdote e rei. E é interessante, eu quero até fazer essa observação aqui, porque nós ouvimos várias vezes pessoas dizendo: olha, ninguém toca no ungido do Senhor, fulano de tal é ungido do Senhor, sempre voltado para o pastor da igreja. E com isso, eu até gravei esse vídeo falando sobre isso, que muitas vezes pastores, lideranças de igrejas aproveitam o cargo dele, a sua função como pastor da igreja, e acaba aceitando esta declaração que ele é ungido do Senhor, e ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Lembra quando Davi fugia de Saul, e Davi teve a oportunidade de matar Saul quando ele estava escondido, e ali Saul estava dormindo. Ele poderia ter matado Saul, mas ele fala: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. E esta frase, fora do contexto, muitos têm usado para poder direcionar a si mesmo como poderoso, como ungido, que ninguém pode questioná-lo, ninguém pode discordar. Nós temos aí pastores que são manipuladores, que na verdade montam as suas igrejas e não podem ser questionados pelos fiéis, não podem ser questionados. E é bom que nós sejamos cristãos, crentes bereanos. Quando Paulo chegou em Bereia, os crentes foram conferirem lá se o que ele estava falando estava de acordo lá às Escrituras. E é isso que nós temos ouvido. E eu quero dizer desde já para você, meu irmão, você, a sua mãe, todos nós somos ungidos de Deus. Se der no final eu falo sobre isso, baseado em 1 João. Nós já recebemos a unção, mas não essa unção para achar que nós fomos blindados, que ninguém pode falar nada com a gente. Todos nós recebemos a unção do alto. Mas vamos voltar aqui aos 3 ofícios de Cristo. O profeta na época, era a unção que o profeta recebia, porque eram ungidos o profeta, o sacerdote e o rei, que recebia a unção com azeite, com óleo, para assumir este ofício, para assumir este cargo, esta função. E o profeta representava Deus e ficava com as costas viradas para Deus, podemos assim dizer, e ficava de frente ao povo de Deus para entregar ao povo de Deus o que Deus queria. Qual era a palavra de Deus para o seu povo. E sempre a palavra que o profeta tinha era, na verdade, baseada naquilo que já tinha na lei, naquilo que ele interpretava quando o povo estava desviado, como o povo virava as costas para Deus. Aquele profeta então levantava uma palavra como representante de Deus ao seu povo. E eu estou falando aqui que ele, só para vocês entenderem, eles ficavam com as costas viradas para Deus, só para você entender, para entregar a palavra de Deus para o seu povo. O sacerdote era diferente. Os sacerdotes tinham as costas viradas para o povo e chegava diante de Deus como representante do povo. Ele recebia essa função. Ele era ungido quanto a isso. E o rei, na verdade, era aquele que representava Deus, o gerenciamento, que representava como se fosse
a vontade do soberano Deus para guiar o seu povo, já que era uma teocracia. Davi foi aquele que o próprio Deus escolheu depois que Saul desobedeceu. Lembram que Samuel foi até a casa de Jessé, porque lá estava o ungido do Senhor, o escolhido do Senhor como rei. O ungido do Senhor não era somente o rei, era também o profeta, três tipos era também de ofícios. O sacerdote. Havia 3 ofícios ou cargos mais importantes no Antigo Testamento, para os quais homens escolhidos recebiam unção com óleo, os tornando os ungidos do Senhor. O profeta, nós vimos o caso de Natã, a gente pode ver em 2 Samuel capítulo 7, versículo 2, você pode depois abrir a sua Bíblia, estudar e conferir. O sacerdote, como por exemplo Abiatar, 1 Samuel capítulo 30, versículo 7, e o rei, como Davi, 2 Samuel capítulo 3, o capítulo 5, versículo 3. Estes 3 ofícios exerciam funções distintas. O profeta comunicava a mensagem de Deus ao povo. O sacerdote oferecia sacrifícios, orações e louvores a Deus em favor do povo. E o rei governava o povo como representante legal de Deus. E Jesus, como ungido, o Cristo, reúne todos os ofícios ungidos em sua bendita pessoa. Eu quero falar com vocês também quanto à questão do ungido do Senhor, porque, repito pela terceira vez, as pessoas tiram essa declaração do seu contexto e o pastor é questionável. Esses dias eu estava pregando e falei um versículo da Bíblia que não existe. Existe, na verdade, a Bíblia nos ensina, mas não é o versículo. Não cai uma folha de uma árvore e um fio de cabelo, sendo que Deus não saiba. Existe sim, que os cabelos da cabeça de todos nós estão contados. E eu peguei e citei, lá no final uma irmã falou, pastor Eugênio, não existe na Bíblia esse versículo 52 não. Então, se fosse um ungidão desses aí, fazia igual aquele seriado da Globo de Odorico Paraguaçu, lembra? Quando ele falava assim, mas aquele puxa-saco dele falava assim, mas Odorico, mas Castro Alves disse isso? Ele não disse, mas deveria ter dito. Ele não disse, mas queria dizer. Entendeu? O ungido de Deus era a palavra Cristo no grego e significa Christos. Ou Messias no hebraico, Hamashia, significa ungido. Jesus é o nome e Cristo é um título. Os ofícios falam sobre a tríplice unção de Cristo, ou seja, como ungido, Jesus exerce ao mesmo tempo estes 3 ofícios, profeta, sacerdote e rei. Cristo é o único a abarcar os 3 ofícios numa única pessoa. Agora, segundo o Wayne Grudem, ele fala o seguinte, os 3 ofícios descrevem a obra de Cristo de diferentes maneiras. Como profeta, Cristo revela Deus a nós, João 1,18, e nos transmite a palavra de Deus, João 17,8. Como sacerdote, Cristo tanto oferece a Deus um sacrifício em nosso favor, Hebreus 10,12, quanto Ele mesmo é o sacrifício oferecido, 1 Coríntios 1,7, além de interceder por nós diante do Pai, Romanos 8,34. Como rei, Cristo governa a igreja, Efésios 5,23, o universo, Efésios 1,22, e no seu reino messiânico. Luiz Berkoff, ele fala o seguinte, segundo Luiz Berkoff, como profeta, ele representa Deus para com o homem. Como sacerdote, ele representa o homem na presença de Deus. Como rei, ele exerce domínio e restabelece o domínio original do homem. Agora vamos ver na história
Como que foi descrito, como que foi estabelecido esta doutrina dos três ofícios de Cristo? Ofícios de Cristo na história da igreja. Eusébio de Cesareia, no ano 260, 340, já usou essas divisões. Portanto, são bem mais antigas. Outros pais da igreja também se referiram aos ofícios de Cristo. Então Eusébio, que foi um dos pais da igreja, nós temos falado sempre aqui sobre a patrística, temos vídeos nossos sobre a patrística, são aqueles pais da igreja, alguns que estavam bem pertinhos ali dos apóstolos e beberam ali dos apóstolos, e que foram aqueles homens que eram mestres e que eles escreveram sobre alguns tipos de doutrinas, explicavam algumas dúvidas e deixaram escrito temas, doutrinas. E Eusébio foi um destes e outros mais que trataram sobre este tema, os ofícios de Jesus Cristo. Temos também o reformador Martinho Lutero, que falou, mas não falou de uma maneira assim bem explicada, bem sistematizada, foi bem aleatória, mas Martinho Lutero falou também sobre os ofícios de Cristo. Daqui a pouco nós iremos falar também sobre Calvino, João Calvino, que aprofundou mais e aí Martinho Lutero, este tema foi os ofícios de Cristo. O primeiro reformador a ensinar explicitamente que Cristo era profeta, sacerdote e rei. Mas o reformador nunca se referiu a isto como um tríplice ofício. Mas como eu lhes disse, Calvino, o grande reformador Calvino, nas suas Institutas, foi João Calvino, ele fala sobre isso. As Institutas, o primeiro a reconhecer a importância de distinguir e sistematizar a doutrina dos três ofícios do mediador. No volume 2 das Institutas, no capítulo 15, ok? E Calvino, então, foi este que sistematizou essa doutrina dos três ofícios de Cristo. Em 1536, o tríplice ofício de Cristo passou a ser visto com frequência nos escritos protestantes, particularmente nos dos puritanos e reformados. Veja que Moisés, o grande profeta, líder Moisés, já levantou uma palavra, uma profecia dizendo que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Em Deuteronômio capítulo 18, 15 e 18 diz: o Senhor, seu Deus, levantará um profeta como eu, no meio de seus irmãos israelitas. Dei ouvidos a ele, pois foi isso que vocês pediram ao Senhor, seu Deus. Então o Senhor me disse: levantarei um profeta como você no meio de seus irmãos, os irmãos israelitas, e porei minhas palavras em sua boca, e ele dirá ao povo tudo que eu lhe ordenar. Quem foi esse profeta que Deus levantou? Jesus Cristo. E é interessante quando Jesus começa o ministério e Jesus começa a ser este profeta que Moisés declarou. Os profetas antigos, Moisés e os outros, eles falavam: assim diz o Senhor. Mas Jesus, quando ele chega e ele exerce a sua função, o seu título de profeta, de sacerdote, rei, especificamente profeta, ele não fala assim diz o Senhor. Ele usa da sua autoridade para falar como profeta, em vez de dizer como o último dos profetas do Antigo Testamento disseram: assim diz o Senhor. Jesus podia começar o ensino com a autoridade divina, com a assombrosa declaração: eu, porém, vos digo. Então em Mateus capítulo 5, versículo 22, etc., a palavra do Senhor veio aos profetas do Antigo Testamento, mas Jesus falou com sua própria autoridade como verbo eterno de Deus. Em João capítulo 1, que revelou perfeitamente o Pai a nós. João 14, 9 e Hebreus capítulo 1, versículo 2. E o que nós vimos hoje, inclusive, quanto a essa questão de profeta, eu nunca vi tanta mentira, tanta manipulação, tanta bagunça no arraial das igrejas que dizem serem evangélicas, porque pastores que se dizem profetas
e que declaram profecias, revelações, tanta mentira. Naquela época, o profeta que profetizasse e não cumprisse, ele era apedrejado. Você já pensou se acontecesse isso hoje? Por isso que é importante você estudar a palavra, se aprofundar, conhecer, porque se nós não tivermos cuidado, e isso está, nesses dias, está uma bagunça, nós ouvimos tantas mentiras, tantas manipulações, e que nós precisamos, como homens de Deus, apologetas de Deus, começar e utilizar todos os meios aqui da internet, utilizar rádio. Olha o que diz para poder mostrar essas verdades. A autenticação de Cristo como profeta. A lei determinava que os falsos profetas deveriam ser apedrejados. Em Deuteronômio capítulo 13, versículos 5, 10. O ministério profético do nosso Senhor, Jesus Cristo, foi autenticado de duas maneiras. Por algumas de suas profecias que se cumpriram durante sua vida e pelos milagres que provavam às pessoas daqueles dias que ele viveu, que ele era um profeta verdadeiro. Então, tudo que Jesus falou, cumpriu. E isso era preciso na época. E ele tinha, então, a legalidade. E o nosso Senhor Jesus foi profeta legal, cumprindo tudo aquilo que o Velho Testamento determinava, a lei, o teste final é a previsão detalhada de sua morte. Jesus profetizou que alguém próximo a ele o trairia, em Mateus capítulo 26, versículo 21, que sua morte seria provocada pelos líderes judeus, Mateus 16, 21, que morreria crucificado e 3 dias depois voltaria à vida, Mateus 20, 19. O fato de ser capaz de fornecer esse tipo de detalhe sobre sua própria morte e de esses detalhes serem verdadeiros, autenticava, selava que Cristo era um profeta verdadeiro, um profeta como ungido de Deus, que assumiu a sua função de profeta. Aqueles profetas, sacerdotes e reis que eram ungidos, era a sombra de Cristo. Depois você estuda, tem aqui na internet um vídeo que eu falo sobre as linguagens figuradas, o tipo, antítipo, as metáforas, figuras de linguagens que existiam. E na verdade, eu volto a repetir, aqueles profetas, aqueles sacerdotes, todos eles, era sombra de Cristo. Ele viria e assumiria como ungido do Senhor a função. Duas considerações finais em relação ao Cristo como profeta. Equívocos sobre este ofício: a teologia da libertação, o liberalismo, o socinismo, são posições exageradas deste ofício em detrimento dos outros. Eu quero aproveitar de falar dessas correntes aqui do liberalismo, mas principalmente da teologia da libertação, porque eles desprezam os outros ofícios de Cristo como sacerdote e rei, e ficam por interesse, falando por causa da opressão, porque a teologia da libertação é voltada para o marxismo, esta ideia das lutas de classes, e eles aproveitam disto. Então a ideia deles é trabalhar isso, aproveitar, né, usar a igreja para falar sobre isso, mas na verdade eles estão envolvidos com esta ideia do marxismo, de ter uma luta social para que as pessoas estejam juntas, para que todos tenham tudo em comum, e na verdade isso aí é só para despistar. O ministério profético mediado é aqueles apóstolos que, de uma maneira indireta, eles foram usados pelo Espírito de Cristo para profetizarem. E todos aqueles, como eu e você, somos profetas de Deus. Nós somos profetas nessa geração corrompida pelo pecado, nesta pós-modernidade. Todo cristão, todo crente é um profeta. Não um profeta como algumas denominações pentecostais, neopentecostais acreditam aí e pregam.
Nós já temos o cano fechado, 66 livros, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Mais de 40 coautores escreveram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, como eu lhes disse. E nós, como profetas, nesta geração, nós abrimos as nossas bocas, você que é mulher, serva de Deus, servo de Deus, para pregar o que está escrito, o que está registrado na Bíblia. Não essa ideia de vidente, entende? Não essa ideia de vidente. No passado, inclusive, existia o profeta que era meio vidente, sim, mas o que eles utilizavam era da própria lei, dos preceitos deixados pelo Senhor, como eu lhes disse introdutoriamente. Eles utilizavam, e através da conduta do povo, o povo estava no pecado, eles então levantavam uma palavra em nome de Deus, como aqueles que eram usados para poder falar em nome de Deus, para corrigir o povo, mas não como videntes. Havia momentos que Deus utilizava, e existe base quanto a isso, mas o que eu estou colocando também, que a mesma coisa fazemos hoje. Nós pregamos ministério profético imediato, profetas do Senhor. Jesus continuou seu ministério profético por meio da obra dos apóstolos. Nos evangelhos, ele exercia o ofício profético de forma imediata ou direta. No livro de Atos, de forma imediata ou indireta. Hoje este ofício se cumpre por meio daqueles que anunciam as Escrituras Sagradas. Tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo estudo, que nós iremos continuar sobre os ofícios de Cristo.